E aí galera, beleza? Como a gente tinha conversado, a gente vai fazer um postzinho 3D, né? Então o nosso tutorial vai ser com base nisso, vai ser de maneira bem mais aplicada. E o que a gente vai fazer não é aquele que eu mostrei pra vocês, que era coisa da praia. Como eu tinha feito pra testar, eu fiquei com preguiça de fazer a mesma coisa de novo. Então eu falei, vou fazer um novo, fazer um diferente e vou gravar fazendo já de cara. Então eu fiz ele inteiro, fiz uma captura inteira. E a imagem é essa aqui, que eu vou colocar na tela. E ela tem aí esse I Wanna Rock. Então a gente tem que modelar o texto. A gente tem os amplificadorzinhos ali do lado, né? A gente tem a guitarra, que é a parte mais detalhada, que vai dar mais trabalho. Tem esses dois retornos ali no chão, que é tranquilinho de fazer. Os refletores lá em cima. E essa parte da grade. Tá? É basicamente isso que a gente tem que modelar. E eu já, como eu comentei, isso já é o resultado da imagem. Então, é exatamente essa imagem que eu vou mostrar como que eu fiz, porque eu já gravei todo o processo, só que eu gravei fazendo normal, eu gravei não narrando, eu só deixei a tela sendo capturada e fui fazendo. E o que eu estou fazendo agora é narrar por cima dessa gravação, que eu acho que eu consigo ser um pouco mais objetivo e falar mais as partes que mais importam. Tá? Então, alguns detalhezinhos sobre como que vai ser esse tutorial. Primeiro que eu não uso a aba Modeling, eu faço quase tudo na aba Layout. Tá? Eu vou usar depois a aba de Shading para fazer os materiais, mas na hora de modelar mesmo eu vou usar tudo na aba Layout, entrando e saindo do modo de edição com a tecla Tab. E por que isso? Porque eu aprendi a mexer no Blender assim. Tá? Então eu gravei basicamente o meu fluxo de trabalho, e eu não uso a aba Modeling porque quando eu comecei a usar o Blender não tinha as abas. Então eu fui usando eu sempre era como se fosse só a aba Layout. E daí eu apertava Tab para entrar na modo de edição, então é assim que eu fiz todos os modelos. Tá? Então vocês vão ver que eu não vou ficar mudando de aba, eu vou entrar e sair na parte de edição rapidinho, e isso é apertando Tab. Uma outra coisa é que, como eu vou ficar quase sempre na aba de layouts, os atalhos eles sempre vão aparecer ali no cantinho, tá? Mas tem hora que eles desaparecem. Muitas vezes quando eu mudo de aba, com mais frequência isso na parte de texturização e de fazer os materiais, quando eu mudo de aba, os atalhozinhos somem. Né? Ele tem um bugzinho ali nesse addon que aparece os atalhos. Então, às vezes ele some e eu esqueço de colocar de volta. Mas na parte de modelagem, provavelmente sempre vai estar ali. Então, dá para prestar uma atenção ali nos atalhos se não souber exatamente o que aconteceu e se eu não falar. Então, eu não vou explicar tudo o que eu fizer, né? Porque tem algumas coisas que são mais básicas. Então eu não vou ficar narrando 100% das coisas. Nesse primeiro vídeo, que é o começo da modelagem, eu vou explicar com um pouco mais de frequência, mais para refrescar a memória mesmo. E porque tem várias coisas novas que eu usei, que a gente não viu. Então a gente não tinha trabalhado com texto, que eu vou mostrar como que faz. Tem algumas outras opções de exibição ali que eu ativei que eu não tinha falado ainda. E daí eu dou uma parada e falo. Dou uma parada não, né? Eu deixo rolando o vídeo e eu vou falando por cima sobre como ativar essas coisas, como trabalhar com isso. Tá? Mas não é tudo que eu faço que eu vou explicar. Então pode ser um pouco mais importante se você não pegar exatamente o que aconteceu, pausar, voltar, assistir com mais calma, ver com mais detalhezinho o que aconteceu ali, para entender. Alguns recursos que a gente vai usar que eu não expliquei antes, aí sim eu vou explicar com um pouco mais de cuidado. Tá? Então algumas coisinhas, já na parte do texto mesmo, eu já explico um pouco melhor. Mas tirando isso, a parte da modelagem principalmente, que é o que mais demora, né? É o mais trabalhoso, é a modelagem, principalmente nesse caso que a gente não tem textura, não tem nada muito complexo. Eu vou buscar dar uma acelerada no vídeo, então eu vou explicar o que vai acontecer, aí eu dou uma acelerada, e aí vocês podem ir pausando e revisando qualquer coisa. Tá? Então nessa primeira parte de agora, a gente vai fazer o texto e a gente vai fazer os amplificadores, que é a parte mais tranquila de fazer. E daí fica faltando para o próximo vídeo ali os retornos, que é tranquilo de fazer, os refletores, a grade, que também é bem sussa, e daí a guitarra, né, que a guitarra é o mais demorado, é o mais complexo. Então eu estou até considerando talvez a gente fazer só um vídeo focado mais na guitarra, não tão acelerado, para mostrar como que eu fiz a modelagem dela, que por mais que seja um objeto low poly, sem muito detalhe, ainda assim tem bastante coisa acontecendo por ali. Então a gente talvez vá com um pouco mais de calma ali na parte da guitarra, até porque depois a parte de modelagem não, de materiais,
E de iluminação vai ser bem fácil de fazer, vai ser bem tranquilo, não tem muito segredo. Então a finalização provavelmente vai ser um vídeo só, mas na modelagem agora a gente pode ir com um pouco mais de cuidado, que é o que mais vai importar nesse caso, ok? Então a gente começa com o texto e com os amplificadores. E se tiver alguma dúvida, só entrar em contato comigo. Valeu? Então eu começo movendo tanto o cubo quanto a luz do arquivo original, para não atrapalhar muito. E eu deixo de frente para o eixo Y. Então o eixo X, que é o vermelhinho, eu deixo de um lado para o outro. Assim vem mais certinho as coisas. E aí eu vou adicionar um texto. Então no menu ADD a gente seleciona texto. E para editar esse texto, você vai apertar Tab. Seria o equivalente aí na aba Modeling, mas como eu não vou usar a aba Modeling, eu vou sempre entrando com Tab no modo de edição. Então no texto a mesma coisa, aperta Tab, entra no modo de edição e aí você pode digitar. Para alterar a fonte, a gente vai lá no painel da direita e tem esse azinho verde. E ali tem o submenu fonte. A gente clica ali na pastinha, no regular para abrir. Só que o problema é que a gente tem que achar o arquivo da fonte. Então acho que por padrão ele já vai abrir na pasta do Windows, as fontes do Windows mesmo, as fontes instaladas. Eu procurei a Montserrat e não achei, então ela não está aqui, mas eu tenho esse arquivo em outro lugar. Então se você baixar alguma fonte, se você quiser fazer idêntico, vai ser a Montserrat Black, que dá para baixar lá no Google Fontes. Mas se você quiser achar qualquer outra fonte também funciona. Mas é só achar o arquivo em si da fonte, o mesmo que você baixa, e clicar em OK lá, ou abrir, que ele já vai aparecer. Tem várias outras opções ali no menuzinho do texto, então vale a pena dar uma fuçada. Aqui eu estou ajustando um pouco o kernel, que estava muito espaçado, WA. Para fazer isso, aparece ali os atalhos, né? Segura Alt e clica nas setinhas. Então Alt para a direita, Alt para a esquerda, a gente consegue ajustar o kernel para um lado ou para o outro de um par específico. Ali na lateral a gente também tem a opção de parágrafo, a gente consegue centralizar esse texto, por exemplo, que é o que eu fiz aqui, porque eu vou querer tudo centralizado depois. E também tem a opção de espaçamento, tá? Então seria o tracking, a gente consegue mudar o espaçamento de tudo. A princípio eu quero ele um pouco mais fechado, mas como a gente vai adicionar mais coisa depois, então é interessante deixar esse espaçamento um pouco maior. A gente vai continuar trabalhando com texto sempre, então a gente não vai fazer o que seria o equivalente no Illustrator a converter em curvas, a expandir esse texto, então a gente consegue alterar tudo isso depois. Então não precisa se preocupar muito em deixar 100%. E aí para transformar esse texto em 3D, ali na abinha Geometry a gente consegue aumentar o Extrude, que é basicamente fazer uma extrusão, só que ele faz do jeito mais automático. Então a gente usa o Extrude e também tem o Bevel, que é para deixar um pouco mais arredondado as bordas. Dá para fuçar aí nos valores, se quiser copiar os que eu coloquei também, tá valendo. Então essa é a primeira parte do texto, essa vai ser a base, mas a gente vai adicionar mais uns outros objetos depois ainda, para deixar mais interessante. Aí aqui eu duplico esse texto, então eu quero escrever I wanna rock, então o I wanna já foi. Eu vou escrever o rock embaixo. É legal colocar aí uma exclamaçãozinha para ficar mais interessante. E eu achei que ficou muito desequilibrado, assim, achei que não ficaria muito harmônico trabalhar desse jeito. Aquele I ali no começo está desbalanceando um pouco as coisas. Então o que eu vou fazer é editar esse texto, então lembrando que apertando Tab, eu vou tirar o I, né, o I, vou duplicar o ANA para cima e vou jogar o I em cima, para trabalhar daí com 3 linhas, que eu acho que vai ficar mais legal desse jeito. Então esse foi o meu objetivo aqui. Daí ajustar um pouco mais o espaçamento para ficar legal, depois a gente vai fazer isso com mais cuidado, né? Muito importante renomear os objetos ali no Outliner, para saber o que é o que. É bem mais fácil fazer assim. Então eu estou renomeando com base no texto, né? E aí a gente vai começar a fazer as outras partes que vão montar esse texto. Então eu vou duplicar todos eles e cancelar para deixar no mesmo lugar. Então eles têm uma cópia, dá para ver ali no Outliner que tudo tem cópia. E aqui eu vou mudar ali onde tem Fill Mode, eu vou deixar em None, que o Fill Mode seria para tampar o texto, por assim dizer. Quando a gente coloca em nenhum, o que acontece é que só aparece o contorno desse texto. Então ele fica só as coisinhas em volta. E aí usando o Bevel,
a gente consegue controlar a espessura disso, e usando aquela opção Offset, a gente consegue deixar ele mais longe ou mais perto, mais para fora, mais para dentro, por assim dizer. Então, se colocar um Offset mais ou menos suficiente, a gente consegue deixar um espacinho ali entre o texto e esse contorno. Aí, com mais alguns ajustes finos, a gente chega nesse resultado que começa a ficar mais interessante. Aí eu vou renomear isso para... Ele estava como Rock, eu vou renomear para Rock Contorno. E eu vou fazer a mesma coisa para os outros objetos. Então, essa mesma coisa que eu fiz, usando os mesmos valores de Offset, de Extrude e de Bevel que eu fiz para o Rock, eu vou fazer também para o Ana e para o Eye. Aí aqui a gente fez os contornos, mas se deixar assim ainda vai ficar um buraco ali entre eles. Então o que a gente vai fazer agora é preencher esse espaço que ficou entre o texto principal e o contorno. Então eu dupliquei os 3 textos principais mais uma vez, e ali eu renomeei para, começando pelo I, eu renomeei como I interno. E aqui a gente coloca um pouco de offset para ele ficar centralizado, né, que eu acabei esquecendo de arrumar o bevel. Então eu volto lá para zerar. Então eu zero o bevel. Como o bevel diminuiu, a altura dele também automaticamente já deu uma diminuída, porque o bevel deixa o texto um pouco mais gordinho. E aí eu acerto o offset para ficar bem certinho dentro do contorno, sem passar para fora do contorno, mas também sem ficar no espaço. Então, para preencher todo aquele espaço ali que tinha ficado, a gente usa essa segunda cópia. Então foi feito no Eye, mesma coisa no Rock. Aqui é interessante que o offset ele não é como se eu estivesse redimensionando. Então ele vai a mesma distância para todos os lados. Então só de zerar o bevel e acertar ali o offset já é o suficiente. E ele já vai ficar no lugar certo que deveria ficar. Então esses são os objetos do texto. Só que agora ali no outline está uma bagunça. Então o próximo passo é dar uma organizada nisso. Aqui eu acabei clicando errado, então não vai dar certo, vou ter que desfazer. Mas o que a gente vai fazer é selecionar os 3 objetos do texto, tanto o interno, quanto o contorno, quanto o principal, mas de maneira que o principal seja o último a ser clicado. Aqui eu fiz errado, então ele também ficou diferente. Então agora sim eu vou fazer certo, eu vou clicar primeiro no de fora. Aliás, eu já selecionei todos, já deu certo, né? Mas a ideia é que o do centro, do meio, fique o contorno um pouco mais claro. E aí com o atalho Ctrl P, tem a opção Set Parent, que é deixar como pai, que é como se a gente colocasse os outros por dentro. Então dessa maneira, quando a gente faz isso, o objeto que é o objeto pai, ele se torna o principal. A gente marcando ali o Keep Transform, tudo que a gente fizer de transformação ou de movimentação com o objeto pai, que nesse caso é o texto interno, ele vai ser feito também com os outros 2 objetos. Então a gente não precisa ficar selecionando tudo, e ali no outline eles ficam um dentro do outro. Então facilita bastante na hora de mexer depois. Aqui eu criei uma nova coleção, então com o botão direito lá no outline eu fui em novo, aí tem Collection, e joguei tudo para dentro da coleção texto. É importante que eu tive que expandir os objetos de texto para aparecer os filhos, no caso, né? Que é o contorno interno, para conseguir mover tudo para a mesma coleção. Aí o próximo passo é colocar a câmera. Então eu apertei N para aparecer ali a coisinha de propriedades, e eu zerei toda a parte de posição e de rotação, para ela ficar no centro do mundo. E aí eu coloquei a rotação do X para 90 graus, e controlei a posição da câmera pelas configurações de localização ali, no Y e no Z. Porque assim a gente consegue deixá-la bem de frente para o objeto, que é o que a gente quer. Né? Para ter aquele efeito do post 3D mesmo, o legal é que a câmera fica bem de frente. Então por isso que eu zerei as opções e coloquei meio que na mão ali, para ficar no lugar que eu quero.
O próximo passo é colocar um chão. Então aqui não tem muito segredo, a gente adiciona um plano e dentro do modo de edição vai redimensionando. E aí a gente pode posicionar o texto no lugar certo. Então eu selecionei só os internos, como eles estão como objeto pai não tem problema. E aí eu fui pelo atalho, apertei R para rotacionar e G para mover. E fui colocando no lugar. Então eu fui fazendo vários ajustes finos dessa maneira, que eu estou reajustando a câmera, né? E uma coisa importante que eu acabei não explicando para vocês é que quando a gente vai fazer uma rotação ou uma movimentação, algo do tipo, a gente aperta a tecla do eixo para travar naquele eixo. Até aí tudo bem. Só que se a gente apertar de novo a mesma tecla, ele vai travar no eixo do objeto. Então a gente tem o eixo global e a gente tem o eixo do objeto. E o que muda é que como a gente fez esse texto deitado e depois só rotacionou ele para cima, o eixo do objeto tá rotacionado junto. Então se eu quero rotacionar ele um pouco mais para o lado, eu posso, em vez de usar o eixo Z, que seria o global, eu posso usar 2 vezes o eixo Y. E vai fazer diferença. Então tem que ir testando aí qual que é o eixo certo. Então se você tentou rotacionar no eixo Z, por exemplo, e não deu o resultado que você esperava, tenta apertar 2 vezes o eixo Z, ou apertar 2 vezes o eixo Y ou o X e ir testando e ver qual que é o eixo correto para rodar. Então foi basicamente assim que eu fui fazendo toda essa parte de posicionamento do texto, testando indo ir para um lado para o outro, para ver o que acontece. Aqui eu pensei em alterar o texto, colocar uma interrogação, mas aí eu vi que não dá muito certo, porque fica bem zoado ali a parte do contorno, daí eu desisti e mantive na exclamação mesmo. Então ali na parte do meio da curvinha ele ficou bem zoado, mas enfim. Daí aqui agora, na moral, é posicionar o texto de um jeito que fique bem interessante. Um detalhe importante que eu não tinha me atentado antes de arrumar a câmera é a resolução. Eu deixei em 1920 por 1080. E como é um post, o interessante é que seja quadrado. Então eu fui lá e alterei para 1080 por 1080. E dei uma ajustadinha ali na posição Y e Z da câmera para encaixar ela melhor. Porque daí sim, agora a gente começa a pensar de fato na composição 2D da imagem final. Bom, então aqui eu tiro a visibilidade do texto, porque agora a gente vai começar a modelar o amplificadorzinho que vai ficar no canto dessa cena. Então a gente começa com um plano, que é o jeito mais fácil para ter mais controle na modelagem. Extrusão para cima e assim por diante. Aqui não tem nada muito novo, nada muito diferente do que a gente viu em sala, só é uma modelagem um pouco mais aplicada, mas vai funcionar basicamente na base de extrusão e de loop cuts e bevels, né? E bevels não, e insets. Aqui eu fiz loop cuts, mas eu percebi que loop cut não seria o mais fácil. O mais fácil com o inset, que é o atalho aí. Então eu fiz lá a parte interna. Eu lembrei que seria interessante ter um cabeçalho ali a parte mais superior, que é o painel de controle desse amplificador. Então eu mudei para wireframe para conseguir selecionar todos os vértices de cima. E puxei ele um pouco mais para baixo. E fiz uma nova extrusão. E um novo inset também na face frontal. Para ter esse controle melhor. Feito isso, extrusão para dentro. Para ter essa parte interna. Mesma coisa na parte de baixo, que é onde seria o alto-falante. Então ali uma extrusão para dentro. Também dá para fazer uma outra extrusão. Mais um inset, uma outra extrusão para fora. Para ter esse acabamentinho ali do que seria da parte do alto-falante. Como a gente está indo para uma modelagem bem mais low poly, que é sem muitos detalhes, mais quadradão mesmo, não precisa se preocupar com muito detalhe, não precisa se preocupar em deixar suave, porque a ideia é que seja mesmo tudo bem pontiagudo e bem com baixa resolução, por assim dizer. Essa é a ideia
do projeto. Então a gente não precisa ficar se preocupando em deixar tudo suave, encher de bevel e coisas do tipo. A gente vai usar isso mais para quando for interessante dar um toquezinho a mais. Aqui então a gente tem os controles do amplificador. Coloquei ali a mirazinha, né, que é o cursor 3D, no lugar que eu queria que entrasse círculo. Adicionei um círculo com 6 vértices, já é mais que o suficiente. Rotacionei ele 90 graus no X. Lembrando de apertar F para fechar a face, extrusão para fora. Aí só duplicar e redimensionar. Aqui um botãozinho de liga e desliga. Então eu comecei com um cubo dessa vez, porque fica mais fácil do que com um plano. Eu vou só colocar um loop cut no meio. E vou puxar a aresta de cima e a de baixo um pouco mais para frente. Para fazer aquele efeito de um botãozinho liga e desliga. Fácil assim. Para selecionar todo o objeto, lembrando que é a tecla L. Então você coloca o mouse em cima e aperta L, você seleciona tudo que está separado. Então você consegue selecionar o botãozinho inteiro sem se preocupar com o fundo. E está quase lá, a única coisa que falta adicionar ali são umas luzinhas, uns detalhezinhos a mais que eu quero colocar. E também fazer um bevelzinho nas bordas, que é o que eu faço aqui agora. Então lembrando que é Ctrl B o atalho para o bevel. Para deixar um pouquinho mais detalhado, não é a ideia de deixar suave, mas deixar um pouco mais de detalhe para enriquecer um pouco mais esse objeto. Então isso dá para fazer tanto na borda frontal ali do amplificador, quanto na face do alto-falante. Também dá um detalhezinho a mais. Algumas faces a mais para refletirem a luz, que vai deixar mais interessante no final, na hora de renderizar. E aí só mais um detalhezinho que eu coloco. Assim, essa opção aqui é legal. Tá? Então, qualquer coisa volta ali e dá uma olhada. Se clicar lá na setinha lá em cima, tem aquela opção Kevry, que ela deixa um pouco mais fácil de enxergar o que está para dentro do nosso objeto. Então tem um pouco mais reforçado essas sombras naturais, por assim dizer, que eu acho que é bem mais fácil de enxergar a geometria. Tá? Então é algo legal de ligar. E aqui eu só dupliquei o botãozinho, redimensionei com Shift Z, Shift Y, para não ficar menor no eixo Y, e fiz 4 luzinhas, 4 luzinhas LED ali, que depois na hora de fazer o material a gente consegue trabalhar de um jeito legal. A ideia agora é só posicionar, então vou sair do modo de edição, redimensionando com S e posicionando no lugar certo. Eu vou fazer uma cópia daqui a pouco, então lembrando para fazer a cópia com Alt D, que é para duplicar linkado, que daí só precisa colocar o material em um deles, o outro já vai estar certo. E aí a gente finaliza essa parte da modelagem. E para a segunda parte fica faltando a guitarra e os canhõezinhos de luz, tá? Mas principalmente a guitarra, que é algo que vai ser um pouco mais trabalhoso, tem um pouco mais de detalhezinho. Então a gente vai dar um foco maior para ela no próximo vídeo. Não vai ter muita coisa para explicar, vai ser mais entender o processo mesmo. Mas o que eu achar que vale a pena eu dou uma explicadinha melhor. Bom, essa foi a parte 1 então do nosso postzinho 3D. A gente fez o texto e os amplificadores. Para a próxima parte, a gente vai ter um foco bem maior na guitarra. E aí vamos ver como é que fica, quanto que fica a duração do vídeo depois de narrado. Se a gente vê também os outros detalhezinhos da cena de modelagem que precisa ser feito, já fecha a parte de modelagem. Ou se a gente joga isso para um terceiro vídeo, para não sobrecarregar muito o segundo vídeo. Aqui a guitarra é um pouco mais difícil mesmo. Mas, de qualquer forma, a guitarra a gente já vê na semana que vem. E a gente se encontra lá. Até mais.